E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosim. Esse é o canal Apolo Fisioterapia. Esse vídeo ele vai ser um vídeo que nós vamos conversar um pouquinho sobre a leitura do artigo científico. Eu vou mostrar para vocês como é que eu tenho feito aí para ler os artigos científicos. Vou dar algumas dicas, né, de como você pode proceder com essa leitura para você aproveitar ao máximo aquilo que o artigo científico traz para você. Importante a gente frisar aqui que os artigos científicos eles devem ser inicialmente avaliados em relação à sua qualidade, a revista que você está pesquisando esse artigo, né? Isso tudo já é importante de início. Outra coisa que eu quero frisar para vocês, se você quer aproveitar ao máximo esse artigo, você vai acabar lendo mais de uma vez esse artigo. Isso é um fato, né? E para isso que a gente vai dar essas dicas no dia de hoje aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês exatamente da forma com que eu tenho lido, inclusive para montar os vídeos aqui do canal Apolo Fisioterapia. Beleza? Então aproveita aí, curte o canal, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber a notificação e vamos para esse vídeo que ele vai mostrar para vocês como que eu faço para ler artigo científico. Muito bem, pessoal. Então vocês estão vendo aí em cima daqui da minha cabeça, vocês estão vendo uma apresentação de PowerPoint e nós temos também aqui do meu lado, do lado direito, esquerdo da tela, na verdade, nós temos aí um artigo científico qualquer aqui que a gente escolheu para mostrar para vocês. Bom, então, inicialmente, né, antes mesmo de começar a ler o artigo científico, é importante a gente ter algumas questões aí. Por que você está lendo esse artigo? Né? Então, aqui especialmente essas perguntas, né, elas são relevantes por conta, especialmente quando a gente está fazendo uma leitura para uma pesquisa científica. Né? Mas isso você pode transportar aí para o seu dia a dia, uma dúvida que está surgindo em relação a um atendimento, a uma conduta, algo que você queira esclarecer por meio de uma leitura, né? Aí você já tem, por exemplo, uma pergunta definida. Né? Vejam aqui que nós estamos mostrando para vocês, são três perguntas. Se eu tenho uma pergunta definida sim ou não, se a pergunta estando definida, se ela está, a leitura vai ser de outra forma, e se a pergunta pronta também vai ser de outra forma. Ou seja, né, se eu tenho a pergunta, não tenho pergunta. Então a minha leitura é uma leitura chamada de leitura mais exploratória, onde eu vou fazer uma leitura de grande volume e pouca profundidade, sem preocupação de entender. Né? E no caso eu quero montar uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta definida, aí eu já pode fazer uma leitura guiada. Ou seja, eu tenho uma dúvida, então essa daqui talvez se aplique àqueles que não vão fazer pesquisa. Eu tenho uma dúvida e eu quero saber se já tem resposta na literatura. Né? No caso de quem vai fazer uma pesquisa, se você não tem a dúvida ainda, você está na leitura exploratória. No momento em que sua dúvida ela surge, aí eu estou numa leitura guiada. Será que a literatura já me respondeu isso? Se já respondeu, não tem por que você perguntar de novo. Né? E por fim, quando você tem a sua pergunta pronta e aí você sabe que a literatura não está te mostrando, aí por fim o que você está buscando aqui é responder a pergunta que não foi respondida. Então eu preciso de um método que atenda, né, que me atenda aí em relação a essa pergunta que eu estou fazendo. Então, será que eu consigo com determinado método responder isso? É aí que a gente vai dizer. Bom, então primeiro de tudo, né, quando você faz um grande levantamento bibliográfico, aí eu vou também acompanhando aqui com vocês na tela em que a gente tem o artigo. Quando você faz um grande levantamento bibliográfico, normalmente aparecem vários artigos. Esses artigos a gente precisa decidir se eles vão ser importantes ou não para a gente. Essa é a primeira leitura que eu vou fazer do artigo. Então eu vou definir se esse merece ser lido por mim por inteiro. Né? Para isso, tem algumas dicas aqui dessa primeira leitura que você pode fazer. Primeiro de tudo, né, a gente olhar quanto à publicação, quando que ela foi feita. Né? Então, aqui no caso do artigo, eu vou ampliando aqui para a gente enxergar. Né? Se eu ampliar aqui, olha lá. Então, aqui, ó, olha só. Nós temos aqui um artigo de julho de 2023, então um artigo atual, né? Aqui eu tenho, né, um artigo na Respiratory Care, portanto, uma revista conceituada da área de respiratória, né? E aqui a gente tem os autores, ó. Esses dois autores, ó.
aqui um hospital importante, ó, esse hospital é comum a gente ouvir, ó, e Lauren Brochard. Esse cara aqui aparece muitas vezes em artigos científicos da área de respiratória, de UTI. Então vejam só, a gente acabou de determinar aqui que nós temos um artigo cujo ele é atual, então ele é publicado em 2023, numa boa revista de autores interessantes. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma leitura a gente faria, né, uma leitura aqui, ó, do abstract. É aqui então, né, que eu quero saber, será que esses resultados que apresentados por esse pessoal aqui, eles são resultados relevantes? Será que tem aquilo que eu estou buscando, né? Então aqui, ó, é um artigo que fala sobre o uso do índice de estresse, né, do Stress Index, na predição de desfechos em pacientes em ventilação mecânica, né? Então, aqui vejam só, esse artigo, será que é importante eu fazer a leitura total dele? Então, para isso, eu recorro ao abstract. Eu vou fazer a leitura do abstract. Vamos considerar que, então, beleza, eu achei que isso é importante eu ler. Por que a gente aqui na apresentação está dizendo, ó, grande parte dos artigos buscados vão ser descartados aqui? Porque após fazer a leitura do abstract, se aquilo que foi vendido com o título não correspondeu ao que está no abstract, não esquece, porque não vai corresponder o que está no texto como um todo. Né? Basta dizer que quando a gente vai escrever um artigo científico, a gente tenta vender o peixe lá no título, mas tem que vender o peixe no abstract. Se ali o cara não conseguiu vender o peixe, ele pode ter até posto um título bom, mas se não vendeu ali, provavelmente aquilo que ele está te entregando não é tão legal. Bom, considerando aí, a gente fez a primeira leitura, agora eu vou para uma outra leitura, uma segunda leitura. Né? Então, a segunda leitura ela vai ser uma leitura em que eu vou primeiro agora, ó, fazer a leitura de todos os títulos de cada sessão. Então, especialmente na nossa área, né? É comum essa estrutura toda aqui, então eu tenho aqui inicialmente a introdução, né, que vai fazer um breve relato aí da literatura, localizar o leitor sobre como é que está a literatura no tema a ser abordado. Depois, normalmente, nos artigos da área da saúde, vamos ver se eu consigo aproximar aqui para nós enxergarmos melhor. Ó. Nos artigos da área da saúde, a gente não tem o objetivo separado. O objetivo ele acaba vindo embutido aqui no final da introdução. E é o que acontece aqui, tá vendo? Um objetivo foi avaliar se a composição das variáveis, estresse de oxigenação, ΔP vezes 4 mais F, se ele pode ser melhor preditor de valor de desfecho comparados a variáveis mais simples. Então, guardem aí, né, quando a gente estiver fazendo aqui a leitura dos títulos, né, de cada sessão, aqui o objetivo está embutido. Depois eu vim aqui, como eu falei para vocês, no método, dentro de alguns artigos, o próprio método dele ele pode estar subseccionado, né, ter sessões subsequentes aí. Então, por exemplo, eu quero muito saber como é que ele fez a avaliação do parâmetro. Então, eu vou lá no parâmetros de oxigenação, por exemplo. Né? Ou então eu quero saber como é que foi a estatística. Então, olha aqui, ó. Tenho dentro nesse caso, né, nessa revista, não tem uma subseção, então você vai ter que olhar especificamente aí. Depois eu venho para os resultados, e aqui no resultado, assim como anteriormente, né, é importante eu trazer para vocês, né, anteriormente a gente vai também ir vendo se tem algum tipo de imagem que me ajuda aqui. Né? Então, olha só, então agora eu vou olhar as tabelas, olhar os gráficos, né? E, gente, por que olhar a tabela? Por que eu vou olhar gráfico? Né? A ideia é que você já tenha algumas informações, né, sobre o resultado daquele trabalho. Se vai valer a pena mesmo você olhar como um todo. Então eu vi lá no objetivo, no abstract, ele me chamou a atenção. Agora eu vou para as tabelas. Outra coisa, né, isso os autores falam, né, as pessoas que dão dicas e metodologias para a leitura de artigo também falam, mas olha só, os gráficos, olha como é interessante, né? O gráfico, sem eu ler o artigo, eu já sei que a sobrevida de pacientes com delta de pressão maior do que 14 é mais baixa do que aqueles com deltas menores que 14. Né? Então,
Olha como aqui, ó, eles conseguem, só de olhar, ó, de novo, sobrevida agora em relação àquele índice proposto pelos autores, menor que 80 ou maior que 80, olha lá, então eu tenho uma sobrevida maior naqueles que têm menor que 80, menor que. E olha, o P está aqui do lado. Então, as tabelas elas são autoexplicativas. Né? Aqui a gente tem o índice PaO2FO2 aqui em cima, né? E o índice aqui chamado de índice, o Oxygen Stress Index. Né? Perdoem aí se eu estiver falando errado em inglês, mas é isso. Tá? Olha só, todos eles dando significativo. Olha que interessante. Então eu já consegui saber que, olha, parece interessante usar esse artigo aqui, né? E olha só, o que nós temos de novo aqui? Olha, outra, agora, probabilidade de tempo em UTI. Né? O paciente que tem tem um delta de pressão maior do que 14, né? A gente está vendo aqui, ó, ele está aqui, ó. Né? Então, dias de UTI. Então, esses pacientes eles vão morrer mais e, consequentemente, eles vão ficar menos na UTI, né? Então tem que tomar cuidado, inclusive, na hora de interpretar. Tal. E mesmo assim, né? Depois eu estou fazendo essa interpretação sem fazer a leitura do artigo, porque no texto provavelmente vai estar descrevendo isso aí. Né? Feita essa leitura, então, olhei para as imagens, aí é interessante você, quando passar por cada sessão, né? Deixa eu só terminar aqui como a gente estava fazendo. Ó. Então, aqui a discussão. Aqui eu tenho a discussão. E, por fim, nos artigos. Alguns artigos traz o item conclusão, outros não. Mas esse aqui trouxe, ó, conclusão, então ele conclui. E aí eu vou ler, de acordo aqui com a dica que eu estou dando para vocês, agora eu vou para a terceira leitura. A terceira leitura é onde eu vou fazer a leitura de cada parágrafo, né, primeiro parágrafo mais ou menos de cada uma das partes. Né? Então eu leio lá a introdução, leio o objetivo, leio o resultado de discussão, e leio, obviamente, também aqui a conclusão. Tá? Então, recapitulando, a gente fez uma primeira leitura só do abstract, de onde vem, tá? Uma segunda leitura onde eu fui lendo as principais, né, olhando os temas de cada parte, né, de cada sessão, olhei para as figuras, então essa é a parte mais importante da segunda leitura. E na quarta leitura, e na terceira leitura a gente foi lá e leu sessão por sessão o primeiro parágrafo, pelo menos de cada um desses, cada uma dessas sessões. Bom, a quarta leitura é uma leitura completa, sem a pretensão de aprender ou anotar nada. Então agora eu vou ler mesmo o artigo como um todo, começo lá na introdução, leio, mas é aquela leitura leve, eu não vou ficar, não entendi, volto. Não, eu vou fazer uma leitura leve, agora eu não vou anotar, eu não vou grifar, não vou fazer nada. Eu parto lá da introdução, né, é aquela situação em que a gente vai tentar aprender um pouco de forma geral, assim, o tema geral. Uma primeira leitura total, né, a nossa quarta estratégia aqui, mas uma leitura total do artigo, tá bem? Bom, não grifa, não precisa anotar, não precisa fazer nada, porque você tem uma quinta leitura, né, que agora você leia novamente, é a hora de você anotar palavras importantes, palavras que você não sabia, é a hora de grifar, e aí você vai ter aí os pontos relevantes, os autores relevantes, os conceitos importantes, né, e lembrando que o que eu grifei e por que eu grifei. Porque um dia, né, quando eu tiver lá com a dúvida de novo, eu vou falar, pô, eu já li alguma coisa sobre isso, eu vou voltar nesse artigo. Eu posso voltar para esse artigo. E ao voltar para o artigo, eu tenho que entender aí se eu vou, se essa volta, né, o que eu anotei? Por que eu grifei aqui? Eu tenho que saber, faça anotação no texto, porque isso é importante, ou o porquê você grifou. E aí, para terminar, e a gente terminando esse vídeo também, você vai criar uma breve explicação do artigo, né? Um texto muito breve, um fichamento de fato, e lembre-se de fazer frases curtas durante a última leitura, o que vai poder te ajudar bastante a fazer esse resumo, né? Esse breve texto que explica o artigo. Uma dica é você fazer o seguinte, tenta pensar que alguém vai te perguntar sobre aquele assunto e você vai ter que explicar depois de ter lido o artigo. Né, explicar de uma forma rápida e simples, porque as pessoas querem saber de forma rápida e simples. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei hoje aqui para vocês. Se inscreva no canal Apollo Fisioterapia e até o próximo vídeo no nosso canal.